Boa tarde, estamos aqui na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais para apresentar o trabalho da disciplina Tópicos Especiais em Programação, ministrada pelo professor Nesley. O meu grupo é composto por eu, João Pedro, por Rafael Bibiano, por Bernardo Souza. O jogo escolhido foi o jogo de damas. E, para a gente ter escolhido esse jogo, a gente levou em consideração o fato desse jogo estar presente em nossas vidas desde muito tempo. A gente pensou que seria mais fácil falar sobre algo que a gente já conhece e programar sobre ele do que pegar algo novo, que seria, acho que, algo mais trabalhoso. Falando um pouquinho agora das regras desse jogo, de como funciona. É um jogo de tabuleiro composto por 24 peças e ele é disposto em um tabuleiro quadrado em 64 casas, pretas e brancas. O jogo acontece nas casas pretas. Cada jogador, ele é jogado ele é jogado por 2 jogadores e cada jogador possui 2 peças. As peças só se movem em diagonal. O objetivo é conseguir comer ou capturar todas as peças do adversário, e isso acontece quando você consegue sobrepor a peça dele de uma casa a outra. Adaptações nas regras originais. Pensando em facilitar a nossa vida e a vida de quem for jogar, a gente fez algumas adaptações no jogo, como uma peça normal só pode comer para frente. Na regra original, ela pode comer tanto para frente quanto para trás. Além disso, a dama ela só move uma casa por vez. E na regra original, ela consegue mover todas as casas de uma vez. Agora eu vou começar a falar sobre um pouquinho sobre o palco. O palco é responsável por dar o design do jogo, do tabuleiro, e além disso ele tem por função, cada quadradinho desse aqui é definido por uma coordenada aqui do Scratch, então ele tem por função capturar essas coordenadas. Além disso, no palco a gente colocou algumas condições de movimento, se a peça pode mover de acordo com as restrições do jogo, se tem alguma peça na frente, se é o limite do tabuleiro. Então vamos lá. O palco, além de ter a função de dar o design pro jogo, do tabuleiro, de demarcar as casas claras e escuras, a gente colocou nele os scripts para ver se realmente a peça pode movimentar ou não. Nesses scripts, como visto aqui, a gente separou em posso mover, que a gente criou um script para ver se essa equação aqui se possibilita, que possibilita a peça mover ou não. Esse primeiro script testa se o movimento é feito dentro do tabuleiro, se está entre as restrições aqui. O segundo é se ele pode mover, e a terceira condição é caso ele não possa mover. Além disso, a gente criou essas outras alternativas aqui, que é quando ele pode mover. Quando ele pode mover, depois de ter rodado aquele script, vai definir quais as casas que ele pode mover. Por exemplo, se ele está na casa 1, ele pode mover apenas para a casa 10, e assim sucessivamente. Se ele está na 3, ele pode mover para 10 ou para 12. E a gente foi mapeando de acordo com o número de cada casinha para ficar mais fácil para a gente. No caso dele poder mover para cima, para baixo, no caso, a casa dele tem que ser maior do que 8, porque a primeira coluna aqui é de 1 a 8. Então, para ele mover para baixo, ele tem que estar nessas colunas. E também colocamos essas variáveis aqui para guardar a posição. Sempre que a gente clica numa peça, ela guarda a posição para que a gente possa fazer o cálculo qual vai ser as casas possíveis de andar. Então esse mx e my são variáveis de armazenamento de posição quando a gente clica na peça. Primeiramente aqui eu vou explicar um pouquinho como funciona o ator Congratulator.
Ele é responsável pela inteligência artificial do jogo, no caso da nossa dama, que são as peças verdes. Como que funciona esse movimento da peça verde? Primeiramente, ele vai analisar se ele pode ou não comer uma peça, que é o movimento principal deste ator. Se não houver peça nenhuma, possibilidade nenhuma de comer alguma peça, ele sempre vai fazer o movimento da peça mais à direita do tabuleiro. Vou tentar exemplificar agora como que funciona na prática essa inteligência artificial. Vocês estão vendo que na dama ele sempre move a peça mais à direita do tabuleiro, no caso das pecinhas verdes. Agora eu vou criar uma situação aqui que ele vai ter a opção de mover a peça mais à direita, só que ele vai dar prioridade de comer a peça. E aqui novamente e depois está vendo ele mover a peça mais à direita. Boa tarde, eu vou falar sobre a experiência do ator. O ator ele é dividido em suas partes, e a primeira parte ele é responsável pela dinâmica do jogo. Ele quem executa as ações do jogador humano. E ao clicar na dama, que a gente pode ver aqui, a dama vermelha, ela muda a sua fantasia, ou seja, para ela ser diferenciada e ver que essa peça foi selecionada para facilitar assim, a jogabilidade do jogador. Depois desse ator sendo selecionado, ele avalia a sua posição, ele grava a sua posição e avalia a próxima posição de acordo com mais 7, como está mostrando aqui, para ele ver para onde ele pode ir. E ele avalia se tem outra peça no lugar, porque, por exemplo, se tivessem duas peças aqui, verdes, ele não poderia comer a peça verde, pois seria uma peça depois. E ao chegar no final, quando a peça vermelha ou a verde chegam no final aqui, ele se torna uma rainha, ou seja, ele ganha o benefício de agora poder andar para trás, comer para trás. Diferente do jogo original, ele não tem o benefício de andar o tabuleiro inteiro. Durante a criação do jogo, a gente teve alguns benefícios, claro, e algumas dificuldades. Benefícios, além do conhecimento técnico que a gente adquiriu, que agora a gente está com um conhecimento maior, a gente percebeu que um jogo simples, como a gente achava que seria dama, é muito mais complexo. E a gente percebeu que o jogador tinha algumas dificuldades, tudo, então a gente procurou dar esse benefício para ele também, porque a gente, além de programar o jogo, a gente também joga. Então, facilitando a vida do jogador, a gente facilitou a nossa. Agora, a dificuldade, a gente teve dificuldade com a programação em si, a gente passou várias dificuldades com isso. A gente teve dificuldade algumas com as regras, confundindo algumas regras, mas a gente conseguiu tirar as dúvidas e chegar. Algumas dificuldades com atores do Scratch, tudo, mas foram todas resolvidas. Na programação, a nossa maior dificuldade foi com o ator e o palco. A gente estava muito difícil a gente conseguir guardar a posição do ator no palco e depois conseguir fazer ele se movimentar. Então, eu acho que essa foi a nossa maior dificuldade, foi em programação, foi realmente guardar a posição e fazer ele se movimentar, porque a gente estava fazendo de uma maneira que não estava dando muito certo, o ator estava indo para outros lugares, ele não estava seguindo a ordem certinha, então essa foi a nossa maior dificuldade na programação.